Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje, na aula de filosofia, a gente vai falar sobre um filósofo chamado Michel Foucault, certo? Mas primeiro vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha perto de você seu material, caneta, lápis, borracha, livro. No caso, filosofia a gente não tem. E vamos para a aula, ok? Michel Foucault, ou Foucault. 1926 a 1984 foi um filósofo francês contemporâneo que se dedicou à reflexão entre poder e conhecimento. Crítico, Foucault foi um ativista que se envolveu em campanhas contra o racismo e pela reforma do sistema penitenciário. Estudou vários problemas sociais, dentre eles o sistema penitenciário, a instituição escolar, a psiquiatria e a psicanálise praticadas de forma tradicional e a sexualidade. Então a gente está vendo aí a foto do Foucault, né? E como vocês sabem, ele era contemporâneo, então por isso que a foto parece ser recente, né? Mas foi de 1926 a 1984, ok? Michel Foucault nasceu no dia 15 de outubro de 1926 em Poitiers, na França, no seio de uma família de médicos. Licenciado em filosofia e graduado em psicologia patológica, foi psicólogo em hospitais e penitenciárias, então por isso que ele tinha, esse trabalho com essa parte dos problemas lá penitenciários, gente, porque ele trabalhou mesmo assim em hospitais psiquiátricos, de penitenciárias. Também foi professor universitário na Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Tunísia, entre outros países. Deu conferências em muitos lugares do mundo, dentre eles os quais o Brasil esteve em 1965 pela primeira vez. Escreveu para vários jornais e publicou diversos livros. Falecendo em Paris no dia 25 de junho de 1984, em decorrência ao vírus da imunodeficiência biológica, o HIV. As suas obras foram... A primeira, foi Doença Mental e Psicologia, que foi da data de 1954. Na sequência, ele publicou A História da Loucura, em 1961, sua tese de doutorado, inclusive. Doença Mental e Psicologia, em 1962. O Nascimento da Clínica, em 1963. As Palavras e as Coisas, em 1966. A Arqueologia do Saber, em 1969. Isso Não é um Cachimbo, em 1973. E Vigiar e Punir, em 1975. História da Sexualidade é um livro cujo projeto compreendia a publicação de 6 volumes, que entretanto não conseguiu acabar. Publicou o primeiro volume, A Vontade de Saber, em 1976, e em 1984, o ano da sua morte, publicou O Uso dos Prazeres e o Cuidado de Si. Vigiar e Punir, livro publicado em 1975, é uma reflexão sobre a sociedade moderna e a disciplina. Em Vigiar e Punir, Foucault debruça-se sobre os processos disciplinares nas prisões, em especial na França. Reflete o motivo pelo qual as torturas deram lugar ao encarceramento das prisões, pretendendo que essa fosse a forma mais adequada de correção. O filósofo responde essa questão refletindo sobre o poder da monarquia absoluta, no caso, o qual foi substituído pelo poder de um governo republicano. As suas principais ideias, foram as seguintes. Segundo Foucault, a sociedade faz o uso abusivo do poder através das instituições, E ele condenava as escolas e as prisões, em seus exemplos. Tipo, a era moderna é definida através da disciplina, que nada mais é do que um meio de dominação que tem como objetivo domesticar o comportamento humano. Quanto à educação, Foucault chama a escola, uma das instituições, de sequestro. Segundo ele, a escola tira os alunos do seu meio para os enclausurar. Ele achava que tirava o aluno ali do meio natural, onde o aluno podia estar buscando conhecimento, e colocava no lugar onde o aluno era domesticado. Então, segundo ele, a escola tira os alunos do seu meio para enclausurar. E nessa cláusula,
domesticá-los de forma como a sociedade quer. Então ele acha que a escola, além de ser uma forma de controle, era uma forma de domesticar o aluno para poder ele ser, no caso, preparado para a vida, né? Para viver em sociedade, inclusive na sociedade a qual ele convive. Antes, a escola era um local de castigo. Com a era moderna, passa a ser um local de domesticação, modelo que também é seguido no sistema prisional. Então ele acha que, da mesma forma que acontece lá na penitenciária, acontece na escola também. O aluno está preso, o presidiário está preso. O presidiário aprende normas e regras para poder viver em comunidade com aqueles outros presos. O aluno também aprende normas e regras para poder conviver com os outros alunos, né? E ambos estão em ambiente de caráter fechado, certo? Então, por isso que ele define o presídio como escola e escola como presídio e assim sucessivamente. Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, como os saberes e os poderes que eles trazem consigo, né? Isso é uma frase dele que faz essa crítica aí ao sistema de educação. E deixo para vocês uma atividade, né, por fim aqui. Escreva com suas palavras qual a importância de Michel Foucault para a filosofia moderna, ou seja, para hoje. Por que essas ideias dele seriam importantes hoje em dia, né? Porque esse pensamento de Foucault ele é ainda distribuído, ele é ainda disseminado, ele ainda é estudado nas escolas e faculdades, né? Então você vai escrever 15 linhas aí dizendo qual a importância de Foucault, né, para a filosofia moderna, né? Lembrando que filosofia, né, é essa coisa que está desmembrada, desmontada e que você está em busca de uma resposta. Então não pode ter uma coisa definida, né? Eu quero a importância, né, das ideias de Foucault para a filosofia de hoje, né? Lembrando que todo o conteúdo de nossas aulas está disponível, gente, na escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar o like nesse vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos e valeu!